Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando a nossa live aí das segundas-feiras. Aguardando aí um pouquinho o pessoal indo chegando para a gente dar início ao nosso assunto de hoje, que vai ser sobre os sonhos. Vamos falar hoje um pouco sobre os sonhos. Renata está entrando. O pessoal vai chegando aí aos pouquinhos. Boa noite a todos. E conforme eu falei, né, na chamada do... Espero que vocês estejam recebendo bem meu sinal, tá bom? Espero que vocês estejam recebendo bem. Nilza, seja bem-vinda. Espero que vocês estejam recebendo bem. João Felipe também. E hoje, então, conforme eu falei na live, na live não, no story, né, do Instagram, do Facebook, do Twitter, nós vamos falar um pouquinho sobre os sonhos. Né? E é um assunto assim bem interessante. Boa noite para todos. É um assunto bem interessante porque os sonhos, eles são um reflexo de nós mesmos, eles falam de nós mesmos. Uma pessoa que queira se conhecer melhor, que queira se entender melhor, ela precisa muito observar os seus sonhos. Num processo de análise, de psicanálise, a gente vai usar muito a questão dos sonhos. Boa noite, Maria Lúcia. Num processo de psicanálise, a gente vai usar muito a interpretação dos sonhos. Eu uso muito, né? Boa noite, Lúcia. Eu até faço uma coisa que o Freud dizia para não fazer. O Freud dizia que quando o paciente ele tem um sonho, que ele vai contar espontaneamente, mas eu não espero isso espontaneamente, não. Eu pergunto, eu peço para ele anotar se ele sonhar, porque é normal esquecer. Às vezes você acorda lembrando dos sonhos e de repente o sonho ele se esvai, ele vai embora, né? E a pessoa fica sem o sonho ali e perde aquilo. E como eu acho que o sonho realmente ele é um conteúdo muito importante, que ajuda muito, eu sempre digo, como se fosse uma tomografia, uma ressonância da mente, né? Não do cérebro, da mente, porque ele fala dos conteúdos, da força dos conteúdos que estão dentro do psiquismo daquela pessoa. Então eu gosto muito de usar os sonhos. A experiência que eu tenho é que, assim, quase 100% dos sonhos que os pacientes contam, vou dizer quase 100%, porque acontece muito raramente de um sonho ou outro a gente não conseguir aproveitar, não conseguir chegar a um conceito de interpretação. Mas praticamente todos os sonhos que os pacientes trazem transformam aquela sessão em que o sonho ele é narrado numa sessão muito reveladora, né, para o processo analítico daquela pessoa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos sonhos. Eu vou falar aqui com a intenção de ajudar as pessoas a se apropriarem dos próprios sonhos, a tentar entender seus próprios sonhos, tá bom? Não vou dar uma aula aqui de psicanálise, mas vou tentar ajudar as pessoas como que elas podem aproveitar, né? Então vamos falar um pouquinho assim, né? O que é um sonho? A gente pode pensar em vários tipos de sonho. Eu vou usar aqui o roteiro dessa apostilinha aqui, ó, que é uma apostila minha mesmo, né? Eu mesmo escrevi essa apostila. E eu vou usar essa apostila como roteiro, assim, de alguns temas, para eu tentar não deixar de dizer nada para vocês. Então, existem várias possibilidades num sonho. Um sonho pode ser, e lembrando aqui que o meu enfoque aqui é uma psicanálise transpessoal. Então, o sonho pode ser um encontro espiritual, porque quando você dorme, as suas estruturas energéticas, as suas estruturas espirituais, seja lá o nome que você quer dar, a sua consciência, ela se projeta para fora do corpo.
A gente tem relatos muito interessantes dessa projeção da consciência fora do corpo nas experiências de EQM, que são as experiências de quase morte. Então, diversos autores, Raymond Moody Jr., Elizabeth Kubler-Ross, têm livros muito interessantes onde eles coletaram dados, né, de pessoas em estados de morte que retornaram, ou em estados de coma profundo, e que as consciências se projetam, e essas pessoas têm vivências que depois elas narram, depois quando elas despertam, ou quando elas voltam à vida, elas narram coisas que elas viram, inclusive coisas que estavam acontecendo, tem relatos aí, eu tenho até alguns desses livros aqui, relatos de coisas que estavam acontecendo, às vezes, do outro lado da cidade onde a pessoa estava, muitas vezes no hospital, ou dentro do próprio hospital, coisas que estavam acontecendo no andar de cima, no andar de baixo, porque a consciência realmente se projeta. E por que eu estou dizendo isso? Porque no sono, uma das possibilidades dos sonhos é a consciência se projetar e ela em se encontrar com outras consciências, com outras individualidades extracorpóreas. Então, presenças, né? Em terapia de vidas passadas a gente chama isso de presenças, que seriam espíritos familiares, amigos, ou mesmo espíritos inimigos, que muitas vezes estão ali num processo de perseguição. Então, os sonhos podem ser encontros espirituais, podem ser. Não, isso não é uma das tendências principais do sonho, mas pode acontecer isso e até acontece. Os sonhos podem ser lembranças de vidas passadas, isso acontece também. Também isso é menos comum ainda de acontecer. Lembranças de vidas passadas, memórias, principalmente aqueles sonhos que vêm carregados de imagens do passado, cenas históricas do passado. Aí você acorda assim, eu sonhei com isso, devo ter visto algum filme. Pode até ser que tenha visto algum filme, mas trabalhe com a ideia de que você possa estar tendo aí uma lembrança de uma vida passada, tá? É uma coisa que você vai ter que observar, distinguir, perceber os detalhes, perceber as emoções que vieram. Tem os sonhos premonitórios, porque é possível você ver o futuro. Esses são mais raros ainda. Algumas pessoas têm. Tem sonhos premonitórios, sonhos com visualizando coisas que vão acontecer, visualizando morte de pessoas. Tem pessoas que têm uma certa sensibilidade para esse tipo de coisa. Também são sonhos não muito comuns. Agora, os sonhos mais comuns, né, são aqueles que a psicanálise estuda, que são aqueles com um conteúdo simbólico. Esses são os mais frequentes. Vamos botar assim, pelo menos uns 70% dos nossos sonhos são simbólicos. São sonhos carregados de conteúdo simbólico, são sonhos que saem de dentro de você mesmo. E aí você já começa a perceber uma coisa importante, que se esse sonho, né, vamos colocar de lado agora os sonhos espirituais, as lembranças de vidas passadas, os sonhos premonitórios, mas esses sonhos, né, que são os sonhos simbólicos, quando eles saem de dentro de você mesmo, ele fala de você. Foi você que criou aquilo ali, foi você que criou aquela imagem, foi você que criou aquele roteiro, aquele enredo do sonho. Algo dentro de você provocou aquilo. Então, quando você entende o que significa esse conteúdo do sonho, você está entendendo um pouco do que está dentro de você mesmo. Às vezes, tem alguns sonhos, que também isso não é tão comum, que são sonhos que a gente chama de sonhos manifestos, né? Que são sonhos que são com aquelas coisas que aconteceram na realidade, tal qual elas aconteceram. Isso também não é muito comum. Os sonhos manifestos são sonhos comuns em crianças e em pessoas que estão com algum nível de problema mental, meio psicótico, meio com algum tipo de limitação mental. Essas pessoas podem ter sonhos reais, que é você sonhar lembrando exatamente os fatos que aconteceram no seu dia. Porque a maioria das pessoas
até usa os fatos do dia, mas usa para introduzir uma ideia, não na sua totalidade. E ainda tem os sonhos mistos, tá? Que são sonhos que você mistura um pouco de símbolos, de coisas suas com encontros espirituais. Isso também acontece, não muito frequente, mas acontece. Mas conforme eu estava falando, os principais sonhos que nós temos, eles têm um conteúdo simbólico. Eles falam de nós mesmos. E é isso que a gente precisa observar se a gente quer aproveitar os sonhos para se conhecer, para se entender melhor. Até mesmo os sonhos espirituais, eles podem nos ajudar a nos entendermos melhor também. Por quê? Porque quando você tem um sonho espiritual, que você encontra com alguém no mundo espiritual, nessa realidade adjacente à realidade física, né, numa projeção de consciência, esse encontro vai se dar por sintonia, tá bom? Então, o tipo de pessoa com quem você se encontra, o tipo de lugar aonde você vai, diz respeito aos seus próprios interesses. Fala de você também, tá? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida hoje aí, quiser levantar alguma indagação aí, pode falar, pode escrever, tá bom? Que a gente vai tentando aí sanar. Não vou poder ficar interpretando o sonho de vocês aqui, até porque interpretar sonho não é uma coisa assim mágica. Ah, a pessoa me dá um sonho por escrito, eu vou interpretar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da interpretação do sonho, tá bom? Mas não é uma coisa assim matemática. É uma coisa da interação, da emoção, da troca. Então, não é uma coisa assim que possa ser tão matemática assim. Mas se alguém tiver alguma questão e precisar levantar, levante. Tá bom? Então, a maioria dos nossos sonhos são simbólicos. Eles falam de nós mesmos. Vamos lá. Vamos pular aqui para frente, então. É importante que a gente entenda que um sonho, ele sai do nosso inconsciente, né? O sonho pode ser assim, a pessoa pode dizer assim, eu sonhei com isso, mas é porque eu passei por isso durante o dia. Eu sonhei com isso porque eu vi uma cena na novela. Tá, mas quantas cenas na novela você viu? Quantas coisas você passou durante o dia? Por que você foi sonhar justamente com aquilo? Porque aquilo tem um sentido especial para você. Aquilo com o que você sonha, mesmo que esteja ligado a alguma coisa, né, do seu cotidiano, alguma coisa que você viu, aquilo, você escolheu aquilo para sonhar porque aquilo tem um sentido, aquilo tem um significado para você. E todo sonho, ele pode ser engatilhado por uma coisa, por uma situação real, por uma situação presente, ele pode ser engatilhado, é até comum que seja, mas ele só se transforma em sonho porque você tem alguma coisa reprimida dentro de você, no seu inconsciente, com uma carga de energia reprimida, de emoção reprimida, que faz com que aquele fato do presente tenha importância e se transforme em sonho. Então, um sonho, esses sonhos que eu estou falando, simbólicos, eles estão sempre ligados a um gatilho do dia, da semana, alguma coisa que marcou você, que chamou a sua atenção, mas aquilo só se transformou num sonho porque aquilo encontrou algum tipo de sintonia com alguma coisa que está reprimida dentro de você. Então, quando você pensa em interpretar um sonho, você tem que tentar observar isso. O que na minha vida atual, né, no meu presente, engatilhou esse sonho, porque aquilo ali fala de alguma coisa que teve importância para mim, e de onde vem a energia, de que memória passada vem a energia que alimenta esse sonho. Porque um sonho, para a gente simplificar isso aqui, eu podia dizer para vocês o seguinte, que o sonho, ele é sempre uma história que a nossa mente monta para poder extravasar uma emoção que está reprimida. Por isso que toda vez que a gente vai interpretar um sonho,
é muito importante que a gente observe qual é a emoção principal desse sonho. É claro que para você interpretar um sonho tem várias questões. Vou falar daqui a pouco um pouco mais delas, mas para vocês, né, para as pessoas, o Walter Freud dizia que os sonhos são os vestígios do dia, mas não seriam os vestígios da vida. Não, o Álvaro, o Freud não dizia isso não. O Freud dizia que os sonhos, então, é isso aí que eu estou dizendo, né? Eles são engatilhados pelos vestígios do dia, mas os sonhos são uma manifestação de um desejo, entende? De alguma coisa que está reprimida dentro de você. Por isso se transforma em sonho, entendeu? Então, o Freud achava que realmente os sonhos seriam os vestígios da vida. Né? E os vestígios do dia, eles apenas engatilham o sonho. Eles apenas engatilham. Por isso que o Freud usou tanto, né? O Freud escreveu 2 livros falando sobre a interpretação dos sonhos. Na verdade, a teoria freudiana, ela começa a partir desses 2 livros, basicamente, que é a interpretação dos sonhos, que ele escreve lá em 1900 e logo no iniciozinho, 1902, 3, agora não me lembro exatamente, mas foi bem no começozinho do século XX. Então, a Malu está falando, nossa, eu sonho muito, estou com muitas emoções reprimidas. Não, Malu, o fato de você sonhar muito não significa que você tenha mais emoções reprimidas do que quem sonha menos, não significa isso. Porque a pessoa que sonha menos, ela pode não, o inconsciente dela, o inconsciente não, o superego dela pode estar reprimindo essas emoções de uma maneira tão intensa que nem no sonho ela sai. Na verdade, que bom que você sonha, que bom, porque a Nilza está dizendo, muitos sonhos, na maioria das vezes, acontecem e infelizmente não consigo mudar. Esses aí já são sonhos premonitórios, entendeu, Nilza? Só que os sonhos premonitórios, eles são bem raros. Poucas pessoas têm sonhos premonitórios. Mas tem pessoas que realmente acabam ficando meio incomodadas com os seus sonhos premonitórios. Porque incomodam. E é uma coisa que a gente sempre diz, né? O sonho premonitório, ele não tem muita utilidade. Porque você só vai ter certeza que aquele sonho foi premonitório depois que aquela coisa acontece. Porque se aquela coisa não acontecer, você nunca vai saber. Então você sonha que alguma coisa vai acontecer, mas você não tem certeza. Então você tem que esperar acontecer para ter certeza que aquele foi um sonho premonitório. E aí já não adiantou muito, né? Mas realmente algumas pessoas, elas ficam meio... são um pouco perturbadas com os seus sonhos premonitórios. Tem algumas poucas pessoas têm isso bem intensamente. Mas voltando lá, na questão dos conteúdos. Então, aquilo que está dentro de você só está reprimido lá dentro porque a sua consciência, né, na figura do superego, não permitiu que aquilo viesse à tona. Então o sonho ele funciona como uma panela de pressão. Na medida que esse conteúdo reprimido vai ficando tenso, vou falar dos pesadelos mais na frente. Vou falar, tá, Álvaro? Aguenta aí, fica até o final aí que eu vou falar dos pesadelos mais na frente. Os pesadelos são fantásticos, ajudam muito também. Vou falar também. Mas o pesadelo, ele é até um conteúdo, um desejo reprimido, mas é um outro tipo de desejo. Eu vou falar daqui a pouco. Então, a nossa mente ela funciona como uma panela de pressão. Aqueles conteúdos vão ficando lá dentro reprimidos, e aquela tensão vai aumentando. E aquilo precisa dar vazão, senão a pessoa enlouquece. Aliás, essa é uma premissa que a gente tem na psicanálise. Se você não sonha, você enlouquece. Tá? Porque o sonho é como aquela tampinha da panela de pressão. Você abre e aquela pressão toda sai. Só que como aqueles conteúdos são reprimidos, o que acontece? Como aqueles conteúdos são reprimidos, eles não podem sair literalmente, porque eles se tornaram inaceitáveis para a censura do superego. Então, como é que eles saem? Eles saem de maneira simbólica. A sua mente se apropria de cenas do presente, de histórias do presente, e faz com que essas histórias representem uma emoção reprimida que você
precisa botar para fora. Por isso que os sonhos às vezes parecem muito loucos, e são muito loucos mesmo, coisas às vezes que você acha que é absurda, mas você começa a olhar aquilo ali é uma linguagem que precisa ser decifrada, codificada. Não acreditem muito nessas leituras de sonhos da internet, tá bom? Porque a maioria dos símbolos dos sonhos são pessoais, são subjetivos. Existem alguns símbolos universais. Existem alguns símbolos universais. Vamos botar aí uns 10, 15 símbolos que a gente pode considerar universais para todo mundo. Mas boa parte dos conteúdos simbólicos dos sonhos são pessoais, são símbolos que têm um significado próprio para você mesmo. Por isso a gente precisa entender esse significado. A Neurevália está aqui. Por que não se consegue lembrar do sonho às vezes? Por causa da censura, entendeu, Neurevália? Por causa da censura do superego. Às vezes a censura é tão intensa, que mesmo de uma maneira simbólica, a sua mente não permite que esses conteúdos venham para a superfície. Então você sonha, mas você acorda e esquece daquilo. Alguém aqui atrás também falou alguma coisa? A Brits. E eu na hora ali... Ela acredita que os sonhos... Agora eu já nem sei mais. É aqui, ó. Acredito que alguns sonhos são com a espiritualidade, mas algumas vezes são premonitórios. Sim, eu até falei isso no começo, não sei se você já estava aí. Renata está tendo uma série de tosse. Eu não sei se você já estava aí, mas eu falei isso. Alguns sonhos são realmente encontros espirituais, tá? Os sonhos podem ser, vou repetir o que eu falei no começo. Os sonhos podem ser encontros espirituais, os sonhos podem ser memórias de vidas passadas, os sonhos podem ser premonitórios, mas essas possibilidades todas são minoria. Vamos botar aí uns 20, 30% dos sonhos podem ser isso. A grande maioria dos nossos sonhos são desses conteúdos simbólicos, tá? A grande maioria são desses conteúdos. Então vocês falam assim, tá, mas isso tem... Peraí que eu fiz aqui, voltei. Vocês dizem assim, mas são muito loucos. São muito loucos, mas é uma linguagem passiva de ser interpretada. Vamos continuar um pouquinho mais aqui, né? É importante que a gente entenda que como o sonho ele é alimentado por uma energia do inconsciente, ele é atemporal, tá? Então, você pode sonhar no mesmo sonho, você pode colocar coisas que aconteceram na sua infância, coisas que aconteceram na sua juventude, tudo na mesma história. Você coloca coisas que estão acontecendo agora com você, que aconteceram nessa semana com você, com coisas que aconteceram quando você era criança, na mesma história. Porque o inconsciente ele é atemporal. Então o inconsciente às vezes mistura as coisas. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente vai vendo como é que é complicado interpretar um sonho. Mas não é impossível. Depois que você pega uma prática, isso aí se torna fantástico, né? Então você mistura, os sonhos se misturam. E, aliás, esse é um dos fenômenos da mente, né? Que é o processo de condensação. Você pode misturar vários conteúdos no mesmo sonho. Você pode pegar conteúdos de épocas diferentes da sua vida e eles estarem também no mesmo sonho. O sonho, ele não obedece a uma ordem cronológica. Ele vai obedecer muito uma ordem de sintonia de emoções, né? Até porque essas emoções elas estão dentro de um complexo no seu psiquismo que ele foi formado por emoções idênticas. Então, quando você tem vários conteúdos dentro de um mesmo sonho, você pode parar para olhar, porque todos eles estão regidos por uma emoção muito parecida, tá? Mas como eu estava falando, você quer aproveitar um sonho. E é claro que nem sempre você vai conseguir dar conta de tudo aquilo que está ali no sonho, porque é difícil mesmo, para quem não tem prática, para quem não tem esse feeling, essa malícia, né? Que só o estudo, a experiência trazem, claro, né? Mas se você quer aproveitar, preste atenção na emoção. Qual foi a emoção que esteve presente durante o sonho e que emoção eu senti na hora que eu acordei e me lembrei do sonho? Presta atenção nesses dois fatores, porque eles podem te ajudar muito.
Porque essas emoções são emoções suas, não é? Que muitas vezes estão reprimidas e que você não se dava conta que elas estão em você, e quando o sonho vem, aquilo ali emerge. A Maria Lúcia está falando, funcionam como ideias encobridoras. Sim, sim. São ideias encobridoras, justamente. Porque a gente estava falando, né, o Alvo questionou a questão do Freud, o sonho, ele é uma manifestação de um desejo. Mas como esse desejo é um desejo que foi reprimido, a sua mente não permite que ele venha à tona literalmente conforme esse desejo foi constituído. Então, o inconsciente, ele ludibria a censura passando aquele conteúdo de uma forma simbólica. A Nery Vale está dizendo aqui, né? O marido dela diz que consegue conduzir os acontecimentos no sonho. Puxa, isso é fantástico, né? É possível sim. É possível sim, isso é fantástico, né? Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. São sonhos lúcidos, não é? Tem pessoas que treinam isso. O sonho e fica um bom tempo com ela. É isso, a sensação do sonho. Então, aproveita essa sensação, para você tentar entender que emoção estava presente naquele sonho. Mas eu estava falando para a Neurivale aqui, assim, tem pessoas que exercitam isso, né? Existem algumas práticas aí de autoconhecimento, de iniciação esotérica, espiritualista, que eles ensinam exercícios para você ter consciência do seu sonho. E aí você usa o sonho para realmente para se deslocar. Aí sim seria uma projeção da consciência, tá? Aí não seria um sonho simbólico, seria uma projeção da consciência. Já conseguiu acordar e voltar para o mesmo sonho? Sim, às vezes você volta para o mesmo sonho. E ainda tem os sonhos recorrentes. Preste atenção nos sonhos recorrentes, tá bom, gente? O que são os sonhos recorrentes? Os sonhos recorrentes são aqueles sonhos que se repetem durante um período da sua vida. Se repetem 3, 4, 5 vezes, às vezes muitas vezes. Esses sonhos, então, merecem mais ainda que você tenha atenção a eles, né? Porque se eles se repetem, se eles são sonhos recorrentes, é porque eles são algo muito importante que está emergindo de dentro de você. O Alvo está falando aqui do Carlos Castanheda, eu não me lembro exatamente do que você quer citar aí do Castanheda, Alvo. Aí, clareia aí mais. O Castanheda fala dessa coisa de conduzir o sonho. Sim, sim, sim. Tem pessoas que conseguem. É difícil, tá? É difícil. Teve uma época aí, há muitos anos atrás, que eu até andei fazendo uns exercíciozinhos, mas não consegui resultado, não. Mas esses dias mesmo eu tenho uma paciente, que agora eu não estou me lembrando quem é, mas estou me lembrando dela, da história, né? E ela me contando que ela está começando a controlar o sonho dela. Que ela está começando a se deslocar no sonho, aí o encontro de pessoas, né? A Anitta está falando que participa do sonho e ao mesmo tempo se vê. Sim. Às vezes você vai se ver no sonho, às vezes você vai se representar no sonho por uma figura. Algumas figuras são muito importantes, por exemplo, figuras de autoridade. Eu falei para vocês que existem símbolos universais, né? Figuras de autoridade, reis, rainhas, monarcas, presidentes, governadores, professores, geralmente representam a figura que teve mais autoridade na sua vida, pai ou mãe. É muito comum isso, tá? É muito comum essas figuras de pai ou mãe aparecerem nos sonhos com essa simbologia de personagens que têm autoridades históricas, né? Reis, rainhas, príncipes, nobreza, um duque, uma coisa assim, um professor, um presidente, é muito comum. Esse é um símbolo universal.
Apareceu, provavelmente é uma figura que teve uma representação de autoridade na sua vida. O Álvaro tinha falado a questão do pesadelo, né? Que está aqui na minha lista também aqui para falar. O pesadelo ele é uma manifestação de um desejo, tá? Mas o pesadelo ele é uma manifestação de um desejo muito específico, que é um desejo de autopunição, tá bom? Então todo pesadelo, eu não vou dizer todo, que eu posso estar correndo o risco de errar, tá? Mas vamos botar aí, 90% dos pesadelos estão ligados a sentimentos de culpa. Existem alguns pesadelos que são processos obsessivos, tá bom? São aquelas individualidades espirituais que por acaso tem alguma questão mal resolvida com você e que está ali te assediando e você pode encontrar com elas nos sonhos e elas se tornarem meio assustadoras. Isso pode acontecer, apesar que não é tão comum assim. É uma coisa um pouquinho mais rara. Mas a maioria dos pesadelos que vêm marcados por conteúdos simbólicos, eles falam de algum sentimento de culpa, alguma sensação de erro que você guardou na sua vida e se sentiu culpado. Eu sempre digo, né? Quando você se sente culpado, você não precisa que ninguém te puna, porque você mesmo vai se incumbir de fazer isso. E você começa fazendo no sonho, que você começa a criar seres ou situações assustadoras, situações de perseguição, situações de ameaça, situações de medo, situações de acidente, onde você cria autopunições ali naquele sonho. Então é um desejo, no fundo você tem um desejo de ser punido, claro que é um desejo inconsciente, você não pensa nisso, você tem um desejo de ser punido porque você acha que você tem culpa de alguma coisa. Então, preste atenção nos pesadelos. Tem pessoas que têm muitos pesadelos, muitos. É até relativamente, não vou dizer comum, mas acontece com alguma frequência de pessoas que chegam num processo de terapia com queixas de que tem muitos pesadelos, falando que tem muitos pesadelos assustadores. Eu estou me lembrando aqui, tem um pesadelo que é muito comum que tem muito a ver com o nascimento, com vida intrauterina, que são pesadelos de estar se afogando em piscina, numa banheira. Todos esses elementos que envolvem receptáculos cheios de água, eles costumam ter uma simbologia universal de útero materno, tá? De processo de gestação. Costumam, tá? Não vou dizer que é 100%, mas é um símbolo bem universal. Que são as memórias mais remotas que a gente tem de estar ali mergulhado no líquido amniótico, né? Essa é uma memória muito corporal. O João Felipe está falando aqui, um sonho em que você está sofrendo nele pode ser considerado um pesadelo? Sim, sim. Se você está sofrendo naquele sonho, porque pensa sempre assim, você criou aquela história de sofrimento. Então, quando você criou uma história de sofrimento, que traz sofrimento para você. Então, é um sonho autopunitivo, entendeu? Quem inventou aquele sofrimento do sonho foi você mesmo, claro que inconscientemente, você não está pensando. Mas quando você cria aquele sofrimento no seu sonho, existe uma intenção, que é uma intenção de autopunição. Uma pessoa que esteja bem resolvida com a vida dela, que não traga muitos sentimentos de culpa, dificilmente vai ter pesadelos. Dificilmente. Tá? E vai ser raro. Eu digo até mesmo que vai ser bem raro. Uma pessoa que esteja bem resolvida. Mas preste atenção nessas questões do pesadelo, dos sonhos recorrentes. Estava falando da questão do útero, né? Então, esse é um símbolo muito universal. Receptáculos cheios de água. E a pessoa pode estar se afogando, pode estar ali boiando, querendo sair, não consegue sair. E muitas vezes são memórias remotas da vida intrauterina.
em que aquele feto pode ter passado alguma dificuldade ali dentro, pode, no momento do parto, pode ter ficado momentaneamente asfixiado. É normal em regressão de memória, pessoas que veem o momento do parto, elas sentirem uma certa angústia de ultrapassar o canal vaginal nos partos naturais. Então, isso pode ser representado mais na frente no formato de algum tipo de sonho também, tá? Algum tipo de sonho meio assustador. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas aqui. Bom, então, conforme eu estava falando para vocês aí, se vocês querem aproveitar um sonho, que vocês tiveram, e você não está num processo psicanalítico, né? Sonhando muito que estava caindo e acordava na hora. Eu vou dizer isso para você, Malu. Tem pessoas que sonham com isso porque realmente morreram numa vida passada, caindo de algum lugar, e vocês não imaginam como que gente morreu no passado caindo de algum lugar. Ainda morre, né? Mas parece que no passado isso acontecia muito. Olha, o que tem de suicídio em vida passada se jogando de um abismo é impressionante. É impressionante. Acontece muito, se jogava muito. Então, na Europa, que eu acho que tem aqueles abismos naturais, aqueles pedregulhos, né? Aqui não sei nem o nome que dá aquilo, acho que é falésia que dá, sei lá, não tenho certeza não, os penhascos, né? Muita gente se morreu ali. Então, pode ser isso. O Freud, ele estudando isso, essa sensação de cair, ele foi resgatar um pesquisador lá da Europa que defendeu uma ideia que o Freud não negou, deixou de stand-by, que pessoas às vezes sonhavam isso quando ficavam, às vezes, com um membro do corpo fora da cama. Tipo um braço pendurado, uma perna pendurada, e aí trazia para o corpo uma sensação de estar caindo, tá? E aí a pessoa sonhava que estava caindo. Freud chegou a comentar isso você está deitado na cama e às vezes a sua perna escapole assim, fica meio para o lado de fora, ou um braço. Então tinha um autor na época do Freud que defendia que isso causava os sonhos de queda. O Freud não ignorou essa ideia, mas também não alimentou, é uma possibilidade. Algumas pessoas têm sonhos de voar, de estarem voando. Isso tem muito a ver com projeção da consciência mesmo, né? E normalmente essas pessoas elas voam, pousam, alguns até conseguem controlar um pouco o voo, não deixa de ser um sonho relativamente controlado, mas são sonhos muitas vezes são sonhos da projeção da própria consciência, ela realmente está voando, né? Aí o nome certo aí seria estão levitando. Mas para a gente fechar aqui essa história, né? Se vocês querem aproveitar mais os seus sonhos, eu sugiro que façam isso, tá? O sonho é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Preste atenção no eixo central no sonho, né? Qual é a ideia principal do sonho? Qual é a emoção principal do sonho? Observa isso, porque isso fala de alguma coisa de você. Por exemplo, você tem um sonho que alguém está te deixando, te abandonando e você está triste por causa disso. Pode ter certeza que a sensação de abandono é sua. Pode ter certeza. Você criou uma história para justificar uma emoção que é sua. Porque, eu volto a insistir, fora os sonhos espirituais, os sonhos premonitórios, né, os sonhos com lembranças de vidas passadas, fora esses que são minoria, todos os outros sonhos saem de dentro da nossa mente. Então eles falam de alguma coisa que é nossa. Então aquela emoção que está ali é sua. Você teve um sonho que você estava lá lutando espada com um príncipe. Pode ter certeza que você teve vontade de brigar com seu pai em algum momento lá da sua vida e não deu vazão a isso e guardou, está entalado na sua garganta para sair. Esse é um tipo de sonho bem universal. Bem universal. Então preste atenção na emoção, preste atenção no eixo principal.
e depois deixe que a sua mente, a gente chama isso de uma associação livre, deixe que a sua mente voe. Presta atenção no sonho. Aliás, você pode fazer isso através de um processo de meditação. Relaxa, silencia e relembra o sonho. E veja para onde que a sua mente vai flutuar. Porque isso é como um anzol de pesca. Quando você pega um sonho e você deixa que ele flutue na sua mente, ele vai atrair diretamente os conteúdos que estão ligados a ele, os conteúdos que alimentaram esse sonho. Então, se você entra num processo de meditação, relaxa ali, desliga um pouquinho seus pensamentos e foca num sonho que você teve, preste atenção para onde a sua mente vai voar, porque ela vai voar diretamente na direção de alguma coisa que tenha a ver com o seu sonho. Então, vai ser uma maneira de você tentar entender um pouco do conteúdo desse sonho. Faça esse tipo de exercício, preste atenção na emoção, porque a gente tem muito a ganhar com o sonho. Oi? Tem gente que quase não lembra disso. Não, então, quem não lembra dos sonhos é porque o nível de repressão, de censura está muito alto. Presta atenção nisso. Aliás, é uma conjugação de fatores, tá? Foi até bom você ter falado isso, para a gente lembrar. Quando uma pessoa não lembra... Não, até alguém falou, mas acho que eu não mergulhei um pouquinho mais nesse assunto. Quando uma pessoa nunca lembra dos sonhos, tem dois fatores importantes aí a serem levados, duas variáveis. Primeiro, a censura é muito alta. Segundo, a dor dos sonhos é muito alta também. Então, quanto mais um fato foi sofrido, foi doído na sua vida, mais fortemente ele vai ficar reprimido. Mais fortemente ele vai sumir da sua consciência, da sua memória. E às vezes some tanto que nem no sonho ele vem. Tá? Então preste atenção, se você tem dificuldade de lembrar, se nunca lembra dos sonhos. Eu tenho uma paciente que ela não lembra nunca dos sonhos dela, nunca. Tá? Então, não gosto de sonhar, tenho medo. Eles geralmente acontecem, como disse anteriormente. Mas aqui tem uma paciente que ela nunca lembra dos sonhos. Então, são duas coisas que a gente leva em consideração. Primeiro, o nível de repressão muito alta. E aí, tá, mas o que eu vou fazer com essa repressão? A questão não é o que você vai fazer com essa repressão. A questão é o que a repressão que impede você de sonhar, o quanto essa repressão está presente em outros aspectos da sua vida. O quanto essa repressão está presente no seu relacionamento com outras pessoas. O quanto essa repressão está presente na sua vida sexual. O quanto essa repressão está presente no seu investimento, no seu crescimento pessoal, na sua prosperidade. Então, se você sonha pouco ou quase nada, preste atenção no nível de repressão que você tem. Que você pode estar se reprimindo em outros aspectos da sua vida também, além do sonho. E é possível também, é bem possível, que os seus conteúdos mais reprimidos sejam muito dolorosos, muito sofridos. E aí vale a pena você começar a olhar lá para trás, para a sua infância, para começar a se perguntar o que eu posso ter reprimido que foi tão sofrido assim, que foi tão doído assim. Porque muitas vezes você reprime alguma coisa e de tal forma que você não lembra nunca. Por exemplo, uma coisa que costuma gerar repressões muito intensas são abusos sexuais. Tem pessoas que elas esquecem completamente como se aquilo não tivesse existido. E aí, muitas vezes, ao longo de um processo de psicanálise, ao longo de um processo de terapia, a pessoa, às vezes, depois de 1 ano, depois de 2 anos, chega um dia no consultório e diz assim, eu lembrei de uma coisa. E aí ela vai lembrar que lá um dia, aquele tio, aquele amigo abusou sexualmente, fez uma pressão, coisas que ela jurava que nunca tinha acontecido com ela. Porque foi uma coisa muito sofrida, né? Então, o nível de repressão
diz respeito ao tamanho das suas censuras, mas também diz respeito ao tamanho das dores que você viveu, tá? Então, quem sonha muito pouco tem que levar essas duas questões aí em consideração, tá bom? Minha intenção hoje aí era chamar a atenção de vocês para a importância dos sonhos. Aproveitem aí essas coisas que eu falei, pensem aí, usem muito a emoção. Se vocês conseguirem, quando acorda de manhã e lembram de um sonho, pensar qual foi a emoção principal do meu sonho, isso já vai ajudar muito vocês, muito. Porque lembrem que essa emoção é sua, tá? Se você sentiu uma emoção de medo, é porque você carrega esse medo. Se você sentiu uma emoção de coação, é porque você se sente acuado. Se você no seu sonho sentiu uma emoção de ciúmes, é porque você guarda ciúmes de alguma coisa. Porque não vem de fora, entendeu? É muito importante que a gente entenda isso. Não vem de fora, brota de dentro. E é isso aí que a gente precisa prestar atenção. E eu volto a insistir, até os sonhos espirituais, de encontros com individualidades espirituais, também falam de você. Porque o tipo de individualidade com quem você encontra no mundo espiritual fala da sua sintonia, de com quem você costuma sintonizar. Então fala do que você traz dentro de você mesmo. Tá bom? Bem, Neolivares sonhava com um buraco escuro que não tinha fim. Pode ser alguma memória de vida passada, tá, Neolivares? Pode ser alguma memória. É muito comum pessoas que desencarnam verem um túnel escuro, é muito comum. Pode ser o buraco do canal vaginal no momento do parto, pode ser também, tá bom? Pode ser. Essas são memórias bem comuns que algumas pessoas trazem. Canal vaginal, pós-morte, aquele túnel pós-morte, muitas pessoas veem isso. Tá bom? Bem, eu que agradeço aí, Malu, agradeço aí a atenção de vocês, espero ter sido útil. Se vocês acharem que a live foi útil para alguém, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. E ao longo da semana eu vou colocá-la também no YouTube, aí compartilhem com as pessoas, que muitas vezes a gente pode estar ajudando alguém aí também a aproveitar essas conversas, essas reflexões que a gente faz aqui, tá bom? Minha gratidão a todos, um abraço, até para a semana que vem, a gente se encontra aqui na segunda-feira de novo. E me tragam sugestões, tá bom? De temas aí, para a gente estar aí atendendo aí as expectativas de vocês também. Abraço, boa semana para todos.